Atenção, Brasil! Nas últimas horas, surgiram informações que abalam completamente o cenário político e a tensão em Brasília simplesmente explodiu. E se isso se confirmar, meu amigo, o caos está oficialmente formado. Fica comigo até o final porque você precisa entender o que está por trás dessa história e o que isso pode desencadear nas próximas horas. Então preste bem atenção nas principais informações e me ajude a levar para mais pessoas possíveis. Olá Brasil, que bom te encontrar neste domingo, dia 30 de novembro. Não, eu não estou aqui para trazer notícias boas para você. Aliás, faz um bom tempo que a gente tem esse encontro, que a gente preferia, eu tenho certeza, estar falando de coisas boas. Lembro-me quando o presidente Bolsonaro estava na presidência. Eu estava olhando aqui o gráfico. A maior audiência do meu canal foi no ano de 2023. Por quê? Porque eu só falava de coisas boas do governo do presidente Bolsonaro. Essa é a realidade. Mas eu quero te dizer que hoje eu tô aqui para contar um monte de notícias para vocês, e eu já vou direto para ela, mas para poder dizer que eu só estou aqui porque eu não desisti do Brasil, e eu espero que você também não desista. Só de você estar aqui neste domingo, é sinal que você ama a sua nação, e a gente tem que pensar que nós vamos deixar um futuro melhor para os nossos filhos e para os nossos netos. É por ele que nós estamos lutando. Então, mais uma vez, eu agradeço você estar junto comigo. Vou pedir para você dar o seu like, né, para que outras pessoas também possam estar junto comigo aqui, para que você esteja compartilhando, se você achar que isso aqui é interessante. Aí eu convido você para estar junto comigo em dar o like, em compartilhar e, se não é inscrito no canal, se inscrever para estar junto comigo aqui. Coloca aqui onde você está me assistindo, eu posso saber de que lugar que você está me assistindo, para que depois eu olho lá, eu vou lá, dou os coraçãozinhos, comento, falo com as pessoas, eu quero ver o seu comentário também. Alguns eu não comento, é porque é muita gente, né? Tem vezes que eu entro aqui e tem 10 mil comentários, aí não tem como responder todo mundo de todos os canais. Mas eu quero cumprimentar você hoje, vamos para a notícia? Tá cheio de coisa para te contar, olha isso aqui. Urgente, o clima político acaba de escalar a um nível sem precedentes. Novas informações vindas de organizações internacionais e entidades de direitos humanos acendeu um alerta que repercutiu muito aqui no Brasil. Um preso político que morreu dentro do sistema prisional reacendeu denúncias e colocou as principais instituições sob forte pressão. E no mesmo momento que isso, o STF decidiu manter a prisão de Jair Messias Bolsonaro. Decisão que ampliou protestos, tensões e comparações entre modelos do governo aqui e também na região. Brasília já sentiu o impacto, eu quero mostrar tudo o que está acontecendo para vocês, mas antes, claro, deixa eu te cumprimentar. Muito boa tarde, eu sou o João Vitor, é um grande prazer ter vocês por aqui. Eu só peço antes que vocês me ajudem a compartilhar esse vídeo aqui, tá bom? É muito importante que o povo brasileiro entenda o que está acontecendo no Brasil e mande isso aqui para mais pessoas. E claro, depois que você assistir todo esse vídeo, comenta aqui embaixo o que você acha sobre tudo isso que está acontecendo e também comente aqui embaixo de qual cidade você está nos assistindo, tá bom? Isso é muito importante. E claro, se inscreva aqui nesse canal porque aqui temos notícias quentes todos os dias. E pessoal, vamos parar com a enrolação e vir aqui direto para as principais informações do dia que eu preciso muito mostrar para vocês isso aqui. Como vocês sabem, eu venho trazendo muitas informações dos Estados Unidos e olha só essa paulada que o advogado do Trump fez aqui para o Brasil. Ele comentou a prisão do Bolsonaro, logicamente, depois de acompanhar tudo o que aconteceu. E olha só o que ele falou. O governo brasileiro prendeu o ex-presidente Jair Bolsonaro para começar a cumprir uma pena de 27 anos de prisão, pelo que a história lembrará como o golpe da Disney. Bolsonaro transferiu voluntariamente o poder para o Lula em 31 de dezembro de 2022, deixou o cargo pacificamente, pegou um voo para Orlando, alugou uma casa para uma curta estadia e fez planos para levar seus netos à Disney World. Em 1 de janeiro, Lula assumiu o controle total de todas as forças de segurança do Brasil. E 8 dias depois, com Bolsonaro no exterior, fora do poder e longe das alavancas do Estado, Lula e Alexandre de Moraes declararam uma tentativa de golpe após algumas centenas de manifestantes invadirem prédios governamentais vazios em Brasília em um tranquilo domingo de verão. Bolsonaro denunciou o protesto em tempo real. Um golpe após deixar o cargo. Um golpe sem arma, sem cadeia de comando, sem chance de sucesso. Um golpe supostamente orquestrado por um ex-presidente na Flórida, preparando-se para ir à Disney com os seus netos.
Um golpe que o suposto líder denunciou em tempo real nas suas redes sociais. Nenhum jurista sério poderia olhar para essa sequência e chamá-la de golpe de Estado. No entanto, agora resultou em uma sentença de 27 anos de prisão para a principal figura da oposição no Brasil, um homem que liderou quase todas as pesquisas presidenciais nos últimos 3 anos, às vésperas da eleição de 2026. A região já presenciou guerras jurídicas políticas antes, mas raramente foram executadas com esse nível de absurdo transparente. Senão serão lembrados como os 27 anos do golpe da Disney. E o momento importa. Exatamente um dia depois que os Estados Unidos demonstraram boa vontade ao flexibilizar as tarifas, Moraes escalou para o exemplo mais agressivo da instrumentalização judicial até hoje, confirmando ao mundo precisamente por que essas tarifas e sanções foram impostas em primeiro lugar. A história já mostrou esse padrão. Jair Bolsonaro agora se junta às fileiras de Václav Havel, Nelson Mandela, Lech Walesa, líderes presos não por violência ou corrupção, mas porque suas ideias e seus apoiadores ameaçavam o domínio do estabelecimento governante. As instituições revelam seu caráter pela forma como tratam seus oponentes políticos. As democracias sobrevivem da moderação daqueles que detêm a autoridade e do respeito ao direito do povo de escolher seus líderes. Quando os tribunais abandonam esses princípios, visando sistematicamente o adversário mais formidável para a próxima eleição, a justiça se torna uma máscara usada por aqueles que temem o veredito do povo. Então, como vocês sabem, eu sempre digo aqui pra vocês, o Martin de Luca, que é o advogado da Rumble e também da Trump Media, ele é um cara que tem contato com o Trump. Eu sempre digo isso aqui no meu canal, ele não pode vir em qualquer rede social falar qualquer coisa. Ele é advogado do homem mais importante do mundo, o presidente dos Estados Unidos. Então eu tenho certeza que tudo que o Martin de Luca vem falar publicamente tem o aval de alguém dos Estados Unidos, é conversado internamente com o Trump, com o governo dos Estados Unidos. Então se ele vem e dá nessa paulada no governo do Lula, no Alexandre de Moraes, ele está ativo falando do Brasil, aqui temos o perfil dele e a gente vê ele repostando todos os dias informações sobre o Brasil, ele está realmente preocupado com o que está acontecendo no Brasil. Então, não desanimem, podem ter certeza que muita coisa ainda vai acontecer. E olha só essa outra notícia que eu queria mostrar pra vocês, pessoal. Mais um preso político morre sob a ditadura de Nicolás Maduro. Jonathan Rodrigues foi levado sem ordem judicial e permaneceu detido no presídio de Tocorão no contexto pós-eleitoral do país em 2024. Lembra que comprovaram a fraude, o povo venezuelano se revoltou, foi para as ruas, quebraram tudo, aí o Nicolás Maduro colocou a sua polícia e seu exército nas ruas, saiu prendendo todo mundo, aconteceu um caos após as eleições da Venezuela. E olha só, Jonathan Rodrigues, jovem venezuelano do estado de Araguá, morreu nesta sexta-feira, dia 21, depois de ter sido hospitalizado com uma infecção pulmonar. Ele havia passado mais de 6 meses preso, depois de ter sido detido por agentes da Guarda Nacional Bolivariana em 29 de julho de 2024, num contexto pós-eleitoral da Venezuela, sob o regime de Nicolás Maduro. Segundo organizações que acompanham casos de detenções arbitrárias no país, Rodrigues foi levado sem ordem judicial e permaneceu detido no presídio de Tocorão. Durante o período em que ficou na unidade, sua saúde se deteriorou por causa da falta de atendimento médico e de tratamento especializado. Jonathan Rodrigues trabalhava como pescador na Venezuela. O jovem tinha autismo e trabalhava como pescador. Foi libertado depois de mais de 6 meses preso. No entanto, já em condição debilitada, foi internado recentemente por causa de uma infecção pulmonar e não resistiu. Então, temos mais um morto aí, né, que era um preso político que foi detido porque foi para as ruas se manifestar após a fraude que teve, né, lá na Venezuela e acabou sendo morto porque não teve os devidos cuidados na cadeia. A líder de oposição, Maria Corina Machado, se solidarizou com a família do jovem por meio das suas redes sociais. Abre aspas. Com profunda tristeza, envio minhas orações e forças a famílias e amigos. Fecha aspas, escreveu aí a vencedora do Prêmio Nobel da Paz, que está tanto lutando lá na Venezuela por um país livre. Então, meus amigos, aqui é só mais um exemplo, né, de como essas tiranias de esquerda, esse comunismo está destruindo não só o Brasil, mas também como toda a América Latina. E a gente tem histórias muito parecidas, né? Olha só o Clezão. A gente temos o nosso Clezão aqui do Brasil, e foi a mesma coisa desse jovem que morreu lá na Venezuela. O Clezão foi se manifestar no 8 de janeiro,
A princípio, não sabia que teria quebra-quebra, não queria dar um golpe de Estado, não tinha armas, não queria pegar Alexandre de Moraes, não. A maioria das pessoas que estavam ali em Brasília naquele dia estavam apenas se manifestando com medo do governo corrupto do Lula, que já se mostrou corrupto novamente, eles não estavam errados, de voltarem ao poder e voltarem a roubar tudo do Brasil. Olha só o que está acontecendo, estatais quebradas, Correio falindo, rombo no INSS, mais um tanto de escândalos que aconteceu durante esse governo. Agora o novo escândalo do Banco Master, envolvendo nomes políticos muito fortes. Então aqueles manifestantes brasileiros estavam apenas se manifestando contra um governo que ia destruir o seu país e foi preso. Clezão estava no meio. Infelizmente, por falta de cuidados na polícia, preso também, mesmo caso. Pediu para o Alexandre de Moraes soltar ele porque ele precisava ir no médico. Pediu para ir no médico porque ele precisava ver sua situação de saúde e foi ignorado. Preso sem saber por que estava sendo julgado, qual era o seu crime. Já estava lá há meses sem condenação. Morreu na cadeia. Então a gente vê que esse sistema no Brasil, tanto como na Venezuela, que está se formando, né, uma nova Venezuela aqui no Brasil, vai continuar avançando e esse tipo de coisa vai continuar acontecendo. É por isso que o brasileiro precisa continuar lutando. E pessoal, agora eu quero mostrar pra vocês esse vídeo aqui e eu peço que vocês me ajudem a compartilhar. O povo brasileiro precisa entender de uma vez por todas e nós precisamos ajudar a denunciar isso aqui. Coisas que não passam na velha imprensa. Olha aí. O meu defeito foi jogar limpo num país onde tinha muita coisa escondida. Mas valeu a pena. Vale a pena, presidente. E a gente vai voltar em 26. O senhor foi embora hoje? Valeu a pena. Obrigado, Brasil. Obrigado, meu Deus. Valeu. Houve um golpe? Vamos admitir, houve um golpe. Houve um golpe quando um ladrão foi descondenado, retirado da prisão e colocado na presidência para presidir para os traficantes. Houve um golpe quando o ministro do STF orienta e manipula as eleições de uma forma que um candidato não podia sequer fazer live. Houve um golpe quando a população, indignada com o caminho que o Brasil estava tomando, decidiu verbalizar a sua indignação e foram perseguidos. Está tendo um golpe nesse momento. E o caminho que nós estamos tomando, senhores, é o quê? Narco-estado. O Brasil está se transformando num narco-estado e o PT fica indignado quando nas redes sociais que eles tanto querem censurar sobe a frase PT, Partido dos Traficantes. É porque a população está falando que eles estão reconhecendo. Mas o importante é que o Bolsonaro foi preso e as pessoas não falem do fiasco que foi a COP30, do povo pegando fogo, dos indígenas invadindo a COP30 revoltados com Lula. O importante é o povo falar da prisão do Bolsonaro e a população esquecer que esse presidente defende traficantes. Carlos Bolsonaro, então, portanto, deixou agora a superintendência da Polícia Federal em Brasília. Olha só, ele falou com a imprensa na saída. Vamos ouvir. Não, mas você tá me machucando, eu tô trabalhando. Ok. Tem que dar lugar pra imprensa. A gente tá trabalhando, peraí. Não tá trabalhando. Eu nunca vi visita cronometrada. Peraí. Pessoal, eu vou continuar falando aí, pessoal, por favor. Nunca vi uma visita cronometrada, 30 minutos com meu pai agora. Extremamente sensível, está devastado psicologicamente e a nossa função é entrar ali e dar força para ele. Eu acredito que nesse momento o objetivo foi alcançado para mantê-lo forte. Há movimentos aqui fora que podem mudar a história da coisa toda, mas eu consegui deixar ali um abraço do filho para o pai que precisa nesse momento e outras oportunidades virão e fico aberto à disposição dos senhores aí. Como que está a saúde do presidente, tanto física quanto emocional? A saúde emocional dele já vem sido propositalmente desgastada há muito tempo, né? Isso é um processo que eu acredito que seja premeditado, mas a gente está aqui para fazê-lo não desistir e esse é o nosso papel. Por mais que premeditem, eu tenho certeza que ele vai sobreviver a mais essa investida covarde que estão fazendo contra a pessoa dele. Ele tá se alimentando, vereador? Chegou comida hoje? Como é que tá? Conversei com ele, ele está comendo pouco. Não tem como você
saber que não cometeu um crime e achar isso normal, isso é lógico, é trazido para sua consciência e para sua saúde em questão de ter fome ou não ter fome. Então ele está comendo pouco, está se alimentando pouco e está mantendo aí do jeito que tem que ser mantido. Se eu tivesse um toque de lamento, eu dizia, poxa, talvez eu não possa ir à Copa, sabe? Não, posso ver na televisão. Eu não tenho nenhuma lamúria em relação a isso. Não mudou nenhum plano do senhor de férias em Miami? Nada. Não tenho que levar ninguém a Disney, em suma, estou feliz. O senhor teme ser punido pela Lei Magnitsky, assim como o ministro Moraes? Não me preocupo com isso e nós não deixamos, ninguém deixou de fazer nada por conta disso. Acho que é fundamental. E acho que um país como o Brasil tem que se organizar para se defender de abusos que se perpetrem em casos que tais. Quantos de vocês podem falar o que eu vou falar aqui agora? Alexandre de Moraes tinha que ser preso imediatamente pelos cidadãos, ser algemado na rua, alguém tinha que declarar o Congresso nulo, o STF nulo, não tem poder executivo, tem um narcotraficante no poder, e tinha que convocar todas as polícias do Brasil inteiro a prender os narcotraficantes, prender esses políticos canalhas e, sei lá, instaurar uma nova república. É utópico, mas é a verdade. Alguém vai dizer que eu tô exagerando, que eu tô mentindo? Só que ninguém no Brasil pode falar isso. Senão vai preso. Nem o Silvio, nem a Fernandinha, nem ninguém. Nem o Bolsonaro, nem as pessoas que estão nos assistindo. Não pode escrever isso que eu acabei de falar. Eu posso porque eu tô livre. Eu posso olhar a coisa e falar, óbvio que o Alexandre de Moraes tem que ser preso imediatamente. Flagrante delito. Quem pode falar isso? Senão quem tá no exílio. Se a gente só pode falar isso no exílio, é porque há um problema grave no Brasil. Esse problema não é Bolsonaro. Nem o Bolsonaro, com todos os seus limites, defeitos, erros estratégicos, como a Ana Camparrolo falou, o pessoal todo, nem com todas as parciais verdades dos argumentos desse pessoal. Senão eles estariam fazendo o que é certo. Eu fico impressionado com isso. A galera vai lá, faz uma leitura do cenário e fala, não, realmente, se Bolsonaro fizesse isso, se Bolsonaro fizesse aquilo, se Bolsonaro fizesse isso, porra, vai lá e faz. Ah, não, mas eu não posso, senão eu vou me ferrar. Porra, então você tá de sacanagem comigo. Dizer que é o Bolsonaro que é o culpado dessa merda. Que o Bolsonaro é a causa do que tá acontecendo. Você é maluco? Bebeu cachaça? Ah, mas eu não tenho os meios do Bolsonaro. Então grita pro povo. Fala, só me falta os meios. Quem vai comigo prender o Alexandre de Moraes? Se falta meio, grita. É uma obviedade isso. O grande problema que nós estamos enfrentando agora, nesse exato momento, é que as pessoas que estão discutindo o problema para tentar encontrar uma solução são burras. Ou, no mínimo, não estão aplicando o mínimo de lógica necessário. O princípio que nós temos que utilizar hoje, em todas as nossas análises, é Alexandre de Moraes é um torturador criminoso em livre exercício da sua profissão criminosa. Esse é o princípio. Todo o resto aqui vai decorrer disso aqui. Não é que o Bolsonaro deveria ser um presidente muito mais enfático, que deveria ser o Bukele, que não sei o que, blá, e que ele não tinha que desanimar o povo. Eu concordo com isso. Eu vou dizer pra você que eu não concordo, o Bolsonaro tinha que ser muito mais duro, muito mais enfático. Concordo, claro que deve. Lá atrás. Agora ele tá na merda, problema de saúde, problemas emocionais, sofrendo tortura, filho no exílio, todo mundo na merda, Alexandre de Moraes prendendo tudo e todos. Qual é a análise que a gente tem que fazer? Como parar esse terrorista, torturador, violador de direitos humanos que é Alexandre de Moraes? Você sabe qual é a análise mais difícil do Brasil hoje? Se Alexandre de Moraes tem que ser preso ou morto. É a única análise difícil pra mim hoje. Se seria justo, né, ele ser executado, neutralizado, ou se só prender já é o suficiente. Essa é a única análise. Eu não tenho outra análise a fazer no Brasil hoje. Se é fácil seguir isso, para ter direitos humanos respeitados, direito ao devido processo legal, etc. Por isso, na minha cabeça, eu não penso em morte de Alexandre de Moraes de jeito nenhum. Pelo contrário, ele tem que ser preso e responder ao devido processo legal dentro de um sistema judiciário que funciona de acordo com as leis, que é a Constituição de 88 tá aí, valendo. Agora, essa é a única discussão. Você tem que ser preso ou morto. Não tem discussão se a gente tem que conversar com ele, se a gente tem que obedecer, se a gente tem que pedir para ele, por favorzinho, senhor Alexandre de Moraes, o senhor pode obedecer a Constituição? Não. E pode falar. Alan dos Santos. Não fala mais ninguém, não. Sou eu que tô falando aqui. Coloca num timeline, nada. Eu, Alan dos Santos. A única discussão no Brasil hoje é se Alexandre de Moraes tem que ser preso ou neutralizado. Acabou, ponto final. Mas a curva de crescimento de manifestação popular funciona da seguinte maneira. Você que está em casa nos assistindo, você, mais outras pessoas, vão fazer um buzinaço na cidade de vocês. E aí do buzinaço, você tem um buzinaço ainda maior. Depois o buzinaço fica cada vez maior. E aí, quando a gente vê a coisa acontecendo dia após dia, aí você pode ter aí um trabalho sério de o Brasil parar de vez e falar assim, não podemos aceitar. Só que esse não podemos aceitar, vocês vão ter que convencer, por exemplo, o Tarcísio. Vocês vão ter que convencer, por exemplo, a Michelle. Vocês vão ter que convencer os outros deputados que acham que está tudo tranquilo, que é só um problema muito grave que está acontecendo. O Brasil não está passando por um problema grave. Nós estamos em guerra. O José Neumann e Pinto, que não é alguém que reconhece o trabalho do Bolsonaro, pelo contrário, falou muitas asneiras do Bolsonaro, do tal do gabinete do ódio, do STF, etc. Mas é um jornalista que erra falando o que acredita. Eu gosto disso, sabe? Sem brincadeira. Em casa talvez o pessoal possa achar que é uma piada da minha parte, mas não é. Eu gosto de conversar com pessoas que pensam diferente de mim, desde que o que ela está falando, a origem da ideia da pessoa não é a conta bancária. Eu não tenho problema nenhum. A pessoa pode afirmar o que ela quiser. Até aquele Breno Altman malucão lá,
O cara fala assim, não, mas aí executou aquela menina Elza lá, não foi na década de 60, foi na década de 30, era o Vargas o presidente. E aí o Partido Comunista achou que ela estava entregando todo mundo. Ele justificou a execução. O cara confessou que execução entre os comunistas está ok dentro das circunstâncias. Aquele debate, o cara começa dizendo que Cuba e Venezuela não são ditaduras, né? Que são democracias. Aí não era debate, né? Desde o início. Vai levar a sério um cara que fala um negócio desse. Não, mas desde o início eu falei, isso aqui não é um debate, eu tô querendo expor o que o cara pensa. Eu falei isso no início. Ele não... E expôs na primeira, acho que logo no início. Mas é que, coitado, né? Ele não tem capacidade intelectual. Cuba e Venezuela não são democracias. Cuba e Venezuela são democracias. O cara não tinha capacidade intelectual para entender o que eu fiz ali. Tá duas pessoas conversando. Aí uma acha que é debate, a outra vira e fala assim: isso aqui não é debate, só quero expor o que ele pensa. O cara não entendeu o que estava acontecendo. Eu é que não vou ficar dando aulinha para ele. Ele que se inscreva lá, academiaconservadora.com. Mas o meu ponto é o seguinte: meu ponto é, eu não tenho problema de ler, ouvir comentários, análise de gente que não concorda comigo, nem concorda com o que eu entendo como o bem do país. Desde que a origem da ideia da pessoa seja a honestidade dela, a sinceridade, a transparência. E dá pra perceber isso no tom de voz. Vocês em casa sabem disso. Vocês percebem. Gente, eu vou te falar, a audiência da Timeline é uma audiência muito qualificada. Eu duvido que dessas 19 mil telas que tem só aqui no YouTube nesse exato momento, eu duvido que tenha 100, 200 pessoas aqui que não conseguem reconhecer tom de voz de canalha, armadilhas. A pessoa pode estar assim, olha... Eu sinto um negócio meio estranho, mas não consigo descrever com clareza por que eu não bato com a cara do fulano. Mas vocês percebem, é um negócio meio que dá para perceber quando o cara tá querendo usar subterfúgios linguísticos, usa uma palavrinha ou outra. Aquela coisa do cara tá aqui assim, né? Olha, eu acho que a situação do Brasil é uma coisa que é uma polarização muito complicada. Nós precisamos acalmar os ânimos, a solução não é atacar as instituições e atacarmos uns aos outros. Estamos numa democracia onde as instituições funcionam, blá blá blá. O pessoal ouve um troço desse. Pode ser o pedreiro, pode ser a faxineira, pode ser pessoas sem instrução, pode ser gente que não tem a quarta série. Não importa. Vocês vão conseguir perceber que o cara é canalha. Eu tô mentindo, gente? Vocês podem comentar. Eu tô aqui, eu quero ler. Parece FHC lá. Vocês percebem que a galera já começa a entender quem é quem? Olha lá, Gilmar Mendes. Olha lá. Hugo Moita. Tá vendo que o pessoal, rapidinho, você faz o arquétipo, eu não falei o nome de ninguém. E a galera já começa, é o Boca de Veludo? São os governadores? Podia ser o Michel Temer? Né? Podia ser o Michel. Cara, o povo não é burro. E esses políticos não entenderam isso ainda. Eles juram de pé junto que o pessoal é retardado. Que o pessoal tem problema neurológico. Eles estão convivendo com gente maluca. É sério mesmo. O pessoal consegue entender, Vampirão. Olha, Marçal. Olha isso, Caiado. Olha que loucura, cara. Odeio esse discurso. Zema. Pacheco. Ciro Nogueira. Tá vendo? Pacheco, Sóstenes. Vocês não são burros, gente. Melancia Mourão. Tá aqui, cara. Tá aqui a prova nos comentários. Que vocês sabem muito bem o que está acontecendo. Ricardo Nunes, viu a declaração dele? Tá aqui, Ricardo Nunes. A audiência não é burra, gente. O povo não é burro. Eles sabem o que está acontecendo. Aí, José Neumann e Pinto. Altineu, a afirmação Cortes. dele. Altineu, mas quem? A galera começa a entender. Você monta o arquétipo, a galera já entende. Na hora, pá! Sérgio Moro. A lista tá... Você tá vendo que o pessoal já reconhece, cara? Pachecuzão, aqui, ó. Tem o Pachecozinho e tem o Pachecuzão. Kassab, Romário, Dirceu. Tá vendo? A galera entende, cara. Aí esse pessoal não tem audiência, eles não bombam. Bonner. Tá vendo? O pessoal não é bobo. Aí o José Neumann e Pinto, ele falou, Bolsonaro não foi preso, Bolsonaro foi sequestrado. Quem falou isso pela primeira vez? Diz pra mim. Quem foi? Que o Bolsonaro não foi preso, que ele foi sequestrado. Foi aqui. No dia do sequestro. Nós afirmamos aqui que o Bolsonaro foi sequestrado e não preso. Que bom que o José Neumann e Pinto agora está dizendo isso. O pessoal não está conseguindo mais manter o teatro. O Aécio, ele está em 2014. Você viu o Aécio falando? Valdemar Costa Neto. Valdemar Costa Neto. O Aécio está em 2014. Nós não estamos aqui lutando nem por Lula, nem por Bolsonaro. Nem Bolsonaro, nem Lula. Você está em 2014. Aécio, deixa eu te explicar uma coisa. Por mais que as pessoas possam usar talco, eu mesmo uso talco, né? Eu fico muito tempo de sapato, eu uso talco. Você não pode cheirar as pessoas, Aécio. A relação que você tem com cocaína não é a relação que você tem que ter com seus eleitores. Entenda isso, Aécio.
Você não pode chegar para as pessoas e dizer assim, né? Vá cheirar cocaína e vai falar com os eleitores. Você não pode falar com a cocaína e cheirar os eleitores. Porra, pelo amor de Deus. Desculpa o palavrão, mas eu tô errado? Se eu estiver falando alguma besteira, vocês podem falar aí. Mas o Aécio pensa que pode cheirar o povo. Já vou fazer uma carreirinha aqui, ó. Passar um cheirão em vocês. O povo não é cocaína, meu irmão. Pelo amor de Deus. Quem vocês acham que ainda não entenderam? Quem vocês acham que ainda não entendeu? Que o bloco Temer, PSDB, Kassab, Ciro Gomes, Valdemar da Costa Neto, ou Valdemar Costa Neto. Vocês acham que o povo não sabe que vocês estão juntos? Vocês acham que o povo não sabe que vocês querem o Bolsonaro preso e morto? Para vocês colocarem o candidato de vocês dizendo que o Bolsonaro deu aval? Vocês acham que o povo não entende isso? Vocês acham que o povo vai cair nessa conversa? Que tem o PT, que todo mundo odeia, todo mundo mesmo, até Satanás, tanto é que o Lula tá vivo, nem Lúcifer quer. Então, assim, todo mundo sabe que o PT é uma desgraça. Aí, vocês querem pegar o bloco anti-Foro de São Paulo, anti-PT, só que vocês não querem destruir o todo. Vocês querem manter os monopólios, oligopólios, a amizade com a imprensa, alimentar o dinheirinho da imprensa, fazer lavagem de dinheiro, manter as empresas campeãs nacionais. O povo não é burro não, gente. O povo sabe muito bem que vocês não estão a fim de destruir esse esquema criminoso que foi criado, que se chama instituições brasileiras, com muitas aspas. O povo entende. Desde o cara que cata papelão na rua até o empresário que não é canalha, sabe o que vocês estão fazendo. Que vocês sequestraram o Bolsonaro exatamente para poder pegar... Como é que é a frase lá do Deltan, coitado, na época que ele falou merda lá? Descolar do Bolsonaro sem perder... do Bozo. Do Bozo. Descolar do sem Bozo. perder os votos dos bolsonaristas. Sem perder os eleitores bolsonaristas. Então vamos descolar do Bozo sem perder o voto dos bolsonaristas. A galera já se ligou nisso. Pelo amor de Deus. Não adianta. E aí você olhar a situação hoje no Brasil, a solução realmente é parar o Brasil. Eu não discordo nem um pouco do desembargador Sebastião Coelho. Só que é utópico. É muito utópico, eu estou sendo bem sincero a vocês. Se vocês falarem que eu estou errado, não, Alan, não é utópico, não é você que perdeu a esperança, pode comentar aí. Coloca aí. Agora, se eu digo para você que buzinaço funciona, é porque funciona. O que aconteceu depois do buzinaço? Inclusive, eu sugeri aqui, antes de acontecer. O que aconteceu? Houve travamento da pauta no Congresso. Ou eu estou errado? Foi ou não foi isso? Não foi? Foi. Então, depois que a gente falou de buzinaço aqui, travou a pauta no Congresso. Significa que o buzinaço funciona. Inclusive, os próprios deputados que estavam escondidos, no sentido começaram a fazer buzinaço. Começaram a fazer buzinaço, perderam o medo. Alguém foi punido por causa de buzinaço? Não. E aí? Vamos voltar a fazer buzinaço. Só que é diário. Olha, aos políticos, eu vou dizer uma coisa para vocês de coração. O povo não quer micareta. Não quer manifestação de festinha. Vai todo mundo de verde e amarelo, para um caminhão e Brasil, nananá, Brasil, nananá. Aí vai alguém, faz um discurso, fala em nome de Deus, lê um trecho da Bíblia, transforma o negócio em culto, aí todo mundo se emociona, chora, toca a musiquinha, o pessoal volta para casa. Ninguém mais quer isso. Ninguém. E vou dizer algo para vocês. Vocês já estão passando por um arquétipo de palhaço. E o povo está entendendo isso, por isso que não tem aderência. Qual é a falta de adesão do povo hoje para libertar o Bolsonaro? Eles não estão vendo os políticos dispostos a ir para o conflito, de fato, de guerra que nós estamos vivendo hoje, guerra de quinta geração. Que não é guerra de fuzil, não. O povo está vendo que os políticos querem continuar mantendo o seu dinheiro público ali. O povo quer ver de vocês, políticos. Eu tô falando isso sem gritar, para nego não reclamar, igual o microfone e tal. Eu tô me segurando aqui. O pessoal do fone que reclama. Eu tô me segurando aqui. A vontade é estar gritando essa porcaria e falando uma meia dúzia de palavrão. O palavrão tá liberado. Não, mas vamos segurar um pouco. Ó, eu quero dizer uma coisa para vocês, políticos. O povo não vai à rua se vocês não estiverem dispostos a perder o cargo de vocês. Ponto final. Vou repetir. O povo não irá às ruas se vocês não estiverem dispostos a perder o carguinho de vocês.
Porque o povo tá cagando pro cargo de vocês. Eles já perceberam que vocês não conseguem fazer nada como político. Só que vocês têm um alcance maior do que o seu José que tá lá. Em Cabo Sul, Nova Iguaçu, ou no Maranhão. Você, político do seu estado, o povo sabe que você tem mais força para gritar. As pessoas estão em casa com o coração apertado, porque eles sabem que a voz deles não chega no vizinho. Tem milhões de pessoas no Brasil hoje dobrando o joelho, falando: Senhor, me dá força, porque eu não sei o que fazer. Você, político, se você continuar querendo manter o seu carguinho, você vai perdê-lo, porque esse caminho é um caminho sem volta. O povo vai sofrer cada vez mais, e você não será diferente do povo, você vai sofrer também. Na hora que os tiranos, Alexandre de Moraes e o esquema STF, PT, Centrão, passarem ao trator para ferrar todo mundo, vocês não vão se livrar. O povo vai cobrar de vocês com cada vez mais intrepidez, ou seja, o povo será cada vez mais firme. E não adianta expulsar gente de direita dos grupos não, tá, Nicolas? Não adianta expulsar as pessoas dos grupos que estão pedindo para vocês fazerem alguma coisa. Eu tô colocando aqui para vocês que vocês fiquem sabendo. A galera tá expulsando dos grupos quem tá falando ali, ó, vamos ser mais firmes. Se vocês continuarem querendo manter seus carguinhos, Tarcísio, não adianta você fingir que você tá querendo ajudar o Bolsonaro para preparar sua candidatura, não, Tarcísio. A galera não é burra. Ou vocês vão esquecer as eleições e lutar pela anistia, ou o povo vai saber cada vez mais quem são vocês, porque eu vou denunciar um por um aqui. Não adianta vir me xingar. Não adianta, eu vou denunciar um por um aqui. Então, eu concordo com o Sebastião sobre a questão da guerra, da greve geral, mas eu acho utópico. Só que o povo precisa ver, por parte dos políticos, um compromisso mais sério. Na vigília do Flávio Bolsonaro, o Marcel Van Hatten, desculpa, Marcel Van Hatten, comparar com prostituta. O Marcel Van Hatten estava na vigília com o Flávio, e onde estavam os outros deputados de direita? Onde estavam os outros senadores de direita? Qual era a urgência que esse pessoal tinha que não podia pegar um avião e ir lá participar dessa vigília junto com o Flávio Bolsonaro? Você acha que o povo é bobo? Hã? O que é isso aí? O que é isso aí que entrou? Ah, tá. Caiu o nosso Não, a gente tá aqui, tá? É só o nosso retorno. É o retorno. Enfim, vocês entenderam, pessoal? Então, vamos entender direitinho isso aí. Os políticos, ó, abram o olho. Abram o olho. Vocês não estão conseguindo mais manter a imagenzinha de gente boazinha para perto do povo. O povo tá vendo que vocês estão se acovardando. É hora de buzinaço, é hora de ir para as ruas, é hora de mostrar que esse país não... Se tivessem dado o golpe, eu estava na prisão, diz Carmen Lúcia. Ministra explicava por que o STF julgou uma tentativa de golpe de Estado. Declaração ocorre dias após a corte determinar que os condenados no núcleo 1 da trama golpista iniciem o cumprimento de suas penas. A ministra Carmen Lúcia, do STF, saiu em defesa da democracia durante uma conferência no Rio de Janeiro. No evento, ela ressaltou que se tivesse ocorrido um golpe concretizado no país, ela estaria presa e não poderia nem estar aqui julgando. Outro dia, alguém me perguntava por que julgar uma tentativa de golpe, se foi apenas tentativa. Meu filho, se tivessem dado golpe, eu estava na prisão. Não poderia nem estar aqui julgando, afirmou a ministra em discurso no evento da FIRUI, no Rio de Janeiro. Nesses julgamentos que estamos fazendo no curso deste ano, havia documentos em palavras, por exemplo, a tentativa de neutralizar alguns ministros do Supremo. Portanto, estava em palavras. As ordens eram dadas em palavras. A mesma coisa é a sentença. Ela vem em palavras. Nós nos comunicamos pela palavra. A palavra traduz a alma de uma pessoa. Expôs ainda. A declaração ocorre alguns dias após a Suprema Corte determinar o início da execução das penas impostas aos réus do Núcleo 1, grupo crucial da trama golpista. Entre os condenados deste grupo está o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL, que vai cumprir 27 anos e 3 meses de detenção em regime fechado. Ele ficará preso na Superintendência
da Polícia Federal em Brasília. Carmen Lúcia destacou que as ditaduras são como ervas daninhas, que é necessário cuidar da democracia. A erva daninha da ditadura é igualzinha, não precisa de cuidado, ela toma conta, ela surge do nada. Pra gente florescer uma democracia na vida da gente, no espaço da gente, é preciso construir todo dia, é preciso trabalhar todo dia, disse. Por isso que eu digo que a democracia é uma experiência de vida que se escolhe, que se constrói, que se elabora. E a vida, como a democracia, se faz todo dia. A gente luta por ela, a gente faz com que ela prevaleça. Continuou a ministra. Em setembro deste ano, Jair Bolsonaro e mais 7 aliados foram condenados pelos seguintes crimes: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, neutralização do patrimônio tombado.